Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo tu estás a falar no perfume das flores, na harmonia das cores. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, com a sua família. Porque bendito é o Deus que nos reúne e reúne sempre em seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Entrando na sua casa neste domingo, o sexto do tempo da Páscoa, quero saudar você neste santuário que é o seu lar, desejando que realmente neste dia do Senhor você tenha uma experiência verdadeira de Deus. E neste sexto domingo do tempo da Páscoa, dia 17 de maio de 2020, a liturgia da igreja nos propõe o Evangelho segundo São João, que está lá no capítulo 14, nos versículos de 15 a 21. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia, sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, e esse Evangelho que nós ouvimos fala justamente qual deve ser a identidade da comunidade cristã. Como cada cristão, cada cristã e a comunidade deve se apresentar ao mundo. Ele quer que seja uma comunidade que esteja unida pelo amor. Pelo amor a Deus em primeiro lugar, aquele amor revelado por Jesus Cristo, e pelo amor ao próximo. E Jesus não cansa de recordar aos seus discípulos essa missão e esse dom que ele dá à sua igreja.
ele sempre faz questão de deixar bem claro que o seu amor doado é a força que permite com que cada discípulo, cada discípula não se feche no seu passado, mas esteja sempre aberto a uma perspectiva de um futuro que é providenciado por Deus. É esse amor de Deus, irmãos, o combustível que possibilita viver o amor ao próximo, que nos permite amar o próximo e nos permite amar até o inimigo, até aquele que nos prejudica, por causa do amor de Deus por nós e pela capacidade que nós temos de amar a Deus, nós também somos capacitados para amar os outros. E o Evangelho de hoje nos fala de presente e futuro. Jesus diz o seguinte: se me amais, no presente, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro defensor. Pois bem, se parte do presente, então, em seguida se abre a um futuro que só pertence a Deus. O presente é nosso. Nós devemos cumprir. Nós devemos viver. Nós devemos fazer. O futuro é de Deus. Pertence a Ele. Mas concretamente, o que tudo isso significa? Significa, irmãos, que é pedido a nós somente uma coisa. Apenas uma coisa é pedida a nós: amar a Deus. Isso é gratuidade, não é mandamento. Amar a Deus tem que partir do nosso coração. Não é uma ordem que Deus dá a Deus. Agora, o amor a Deus tem as suas consequências, e é claro, consequências positivas, consequências boas. A consequência desse amor, a primeira delas, é a fidelidade aos mandamentos. Se me amais, guardareis meus mandamentos. O que Jesus está dizendo aos seus discípulos e discípulas? Se vocês me amarem agora, vocês vão conseguir observar os meus mandamentos. Ou seja, se um mandamento é pesado, se a pessoa se acha incapaz de seguir um mandamento, é porque o seu coração ainda não está aberto à gratuidade de Deus e à gratuidade do amor que deve ser devotado a Deus. Quem ama a Deus, como consequência desse amor, guarda os mandamentos. E com isso eu não estou dizendo que seja tão simples e fácil seguir os mandamentos, obedecer aos mandamentos. Não. É exigente, sim. Mas essa exigência vai se cumprir conforme a intensidade do amor que nós devotamos a Deus. O amor a Deus é o nosso fazer, é o nosso agora, é o nosso presente. A consequência disso é essa capacidade de guardar os seus mandamentos, de seguir a sua palavra. A fidelidade aos mandamentos, então, nasce dessa experiência do amor de Deus, que é acolhida em nossa vida. Quer dizer, se eu compreendo e estou convicto de que Deus é bom e que Deus me quer bem, se eu tenho essa certeza, estou convicto disso, se eu estou convicto de que Deus nunca me engana, se eu tenho essa certeza de que tudo aquilo que Deus me pede é justamente para me mostrar o caminho para que eu seja feliz,
Se eu estou convicto disso, então eu sou o primeiro a querer viver e conhecer os mandamentos. Se eu estou convicto de que Deus me ama, me quer bem, que Ele me salva, que Ele me encaminha pelas veredas da felicidade, então, gratuitamente, eu sinto o desejo e a necessidade de seguir a sua lei, de obedecer seu mandamento. Às vezes, veja só, não é seguindo os mandamentos que nós, como consequência, amaremos a Deus. É o contrário. Nós seguimos os mandamentos porque amamos a Deus. Não é porque eu obedeço uma regra, uma lei, que isso significa que eu ame a Deus. Não. Muitas vezes alguém pode seguir uma lei pela própria lei. Muitas vezes alguém pode seguir uma obrigação apenas para estar, entre aspas, correto diante dos outros. De repente alguém pode seguir uma norma, uma lei, às vezes uma lei, uma norma bíblica, eclesiástica, enfim, apenas por um desencargo de consciência. É o contrário que nós somos chamados a viver. Somos chamados a sentir um amor por Deus que inflame o nosso coração a ponto de compreendermos: Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o Deus da minha existência. Ele é o meu Salvador. E eu o amo. E por isso vou seguir seus mandamentos. Vou guardar os seus mandamentos. Porque eu o amo e sei que Ele me ama também. E os seus mandamentos não deixarão de ser exigentes, mas não serão jamais um peso para nós. Não deixarão de exigir o nosso suor, o nosso esforço, a nossa luta cotidiana. Mas nunca serão um peso para nós. Nunca será doloroso obedecer a Deus. Será sempre exigente, porque assim Deus é. Mas nunca será doloroso. Porque parte de um coração que ama. E não de um coração que apenas quer cumprir regras ou obrigações. Mas de um coração que ama de verdade. Então, nós guardaremos os mandamentos. Nós seguiremos a vontade de Deus. E essa, irmãos, é a identidade do cristão. O amor é a identidade daquela comunidade que Jesus escolheu e que lavou com o seu sangue. E desse modo há uma circularidade no amor. Vejam só, se nós amamos Jesus e cumprimos seu mandamento, significa que nós estamos em comunhão com Ele. E se nós estamos em comunhão com Jesus, Ele nos abre a porta para o Pai, e o Pai nos dá o Espírito Santo, que nos fortalece, nos anima ainda mais, para que possamos amar ainda mais a Jesus. E assim, estarmos cada vez mais abertos para cumprir a sua vontade, o seu mandamento. Que Jesus nos ajude então a amar sempre mais. E que Nossa Senhora reze por nós. Amém. Quando a dor me consome, murmuro teu nome, e mesmo sofrendo, eu posso cantar.